Boa noite, eu sou Nicole Soares da Silva Rodrigues e hoje eu vou apresentar um estudo das plantas, feito por mim. Para dar início ao assunto, vamos localizar onde vai ser inserido esse estudo. Vai ser em Carapicuíba, na Praça Peru. A intervenção será feita para melhoria daquela região onde se encontra totalmente abandonada e degradada. E os moradores ali que moram naquela região gostariam de ver uma boa melhora naquela localidade, porque não tem segurança, não tem iluminação, é um lugar totalmente abandonado. Eu iniciei esse estudo com base ao que foi ensinado pelo professor Bruno e o professor André. Eu utilizei as seguintes plantas para harmonizar e reviver aquela região, trazendo conforto aos usuários. Para dar início, eu trouxe uma frase de Roberto Burle Marx, que foi um grande paisagista e grande fonte de inspiração para os paisagismos atuais. Um jardim é o resultado de um arranjo de materiais naturais de acordo com as leis estéticas, envolver em toda a perspectiva do artista na vida. Suas experiências passadas, suas afeições, suas tentativas, seus erros e seus sucessos. Para começarmos, a gente consegue ver ali uma implantação da Praça Peru, onde demonstra um jardim em declive, pois o terreno tem 12% de inclinação. Então, a gente aproveita essa inclinação para inserir esse jardim, que não só é esteticamente bonito aos olhos, como também previne ali o desmoronamento de terras. Nesse outro slide, a gente consegue ver outras áreas de intervenção, que seria ali os jardins centrais. Ali é uma região que não tem tanta movimentação, porém, essas partes centrais estão abandonadas com grandes calçadas e não tem faixas de pedestre, então resolvemos inserir as faixas de pedestre e revitalizar aquela região e tirar todo aquele lixo. Com a utilização de plantas rasteiras, que não só fornece ali uma proteção ao solo, como também dá aquele toque especial. Rabo de gato. Com flores alongadas e vermelhas semelhantes a rabo de gato, esta planta forma uma folhagem densa e baixa que pode ser usada na decoração de jardins, ao longo dos caminhos, margeando os canteiros, mas também em vasos e jardineiras como planta pendente. A espécie deve ser cultivada a pleno sol ou meia sombra. Rosinha de sol. Rasteira e vistosa. A rosinha de sol é uma espécie de suculenta com flores diurnas, ou seja, abre somente quando há sol. A planta pode florescer durante o ano todo, mas com maior intensidade na primavera e no verão. No paisagismo, ela é muito usada em jardins, formando maciços e amplos gramados, e são muito visitadas por abelhas e borboletas. A azulzinha, chamada assim por conta do tom de suas flores. A azulzinha é geralmente plantada em vasos ou no chão. É uma planta rastejante, muito ramificada e compacta, tende a crescer mais em largura do que em altura e floresce abundantemente o ano todo, se planta a pleno sol. Mas também vai bem à meia sombra, principalmente se a região é muito quente. Aspargo pluma. O aspargo pluma é muito fácil de ser cultivado, basta colocá-los em um local sob o sol, não precisa se preocupar com mais nada. São plantas muito fáceis de cuidar para jardins ou em vasos na varanda, pois não exigem podas e precisa de pouca água. As plantas arbustos trazem um toque ao paisagismo, como se fosse um jardim de castelo, além, é claro, de trazer um conforto ali aos usuários. Cica revoluta. Em canteiros redondos com plantas rasteiras bem coloridas ao seu redor ou cobertura vegetal de folhagem colorida, o resultado terá um efeito interessante e que não necessitará de manutenção. Deve ser cultivada a pleno sol ou meia sombra, em terra de jardim enriquecida com composto orgânico e areia, formando uma mistura leve e permeável. As regas devem ser regulares e muito rústica, mas pode ficar suscetível a conchonilhas em locais de poucas luminosidades. Celinda é um arbusto de folha caduca, perde folhas no outono e inverno, cujo nome científico é Philadelphus coronarius. É popularmente conhecida como celinda, celindo, filandelfo, falso jardim, falsa laranjeira e até seringa. Celinda deve ser no exterior, seja em pleno sol ou na semi-sombra.
Dracena de Madagascar. A dracena de Madagascar se desenvolve muito bem em locais de pouca ou média luminosidade e tolera seca, suportando também grandes variações de temperatura, só precisa ser regada uma vez na semana. Suculentas. Suculentas são plantas que acumulam água em um ou mais de um dos seus tecidos e fazem isso por serem nativas das regiões de seca. Assim, mantém uma reserva para os períodos de chuva. Esse armazenamento de água acontece nas raízes, caules, troncos, folhas, etc. Muitas vezes, elas apresentam folhas, troncos ou caule gordinhos cheios de água, daí o nome suculenta. Yucca. A yucca é uma planta ornamental geralmente cultivada em vasos que pode chegar até 4 metros de altura. Ela é imponente e outro bom exemplo entre as plantas para ter em casa. A planta apresenta boa resistência, sobrevivendo com tranquilidade à exposição de luz solar e ao calor, sendo, portanto, ideal para essa época do ano. Observação, lá no terreno a gente consegue ver uma. Gerânio. As flores também podem estar presentes no jardim de verão. E o gerânio é um excelente exemplo disso. Esta variedade, que adora a incidência de luz solar, é muito delicada e apresenta um aroma super gostoso. O gerânio pode ser plantado em pequenos vasos ou canchepos, diretamente no solo ou em módulos de jardim vertical. Hibisco. O hibisco é uma das plantas fáceis de cuidar para jardim. Suas flores são encantadoras e de diversas cores. Não são muito exigentes quanto ao tipo de solo, resistência à falta de água, sobrevivendo com chuvas e regas ocasionais. Pode ser cultivada em pleno sol ou meia sombra. Sua floração é duradoura e surge no final do inverno ou começo da primavera. No jardim, não necessita de poda, mas se plantada em vaso, requer a retirada de galhos secos. As árvores a seguir são indicadas para ser utilizadas ali no canteiro central. Trazendo o tradicionalismo, marca registrada brasileira, vamos começar falando do ipê. O ipê são árvores rústicas que se adaptam bem a tipos variados de solo. Os ipês estão presentes nas matas, estradas e centros urbanos. É uma árvore nativa que se adapta muito bem a diferentes regiões do Brasil. Quando à luz, o ipê rosa, roxo, amarelo e branco apreciam um sol pleno. Flamboia. A árvore denominada flamboia, embora nativa de Madagascar, também chamada de flor do paraíso, pau rosa, acácia rubra, árvore flamejante, é considerada a mais bela árvore do mundo. Seu colorido intenso das flores provoca um efeito lindíssimo. Sua copa é enorme e lembra o formato de uma guarda-chuva. Pode alcançar até 12 metros de altura. Nesse slide a gente consegue ver onde vai ficar localizado cada planta, o tipo de material que vai ser utilizado para fazer esse jardim em declive, que vai ser a madeira, o piso permeável, que vai estar não só ali na parte dos brinquedos, mas também na parte central e ali também na rampa. A utilização desses vários estilos de plantas seria para fazer algo mais baixo, médio e alto, assim trazendo mais conforto aos usuários daquela localidade, não só ali no canteiro central, onde vai ter mesa de xadrez, vai ter espaço ali de tirar fotos instagramáveis, e também para a parte do parque onde as crianças vão ficar. Então ali vai trazer uma certa segurança, por causa que vai ter plantas, arbustos e árvores, e também o conforto térmico. Nesse outro slide a gente consegue ver outro canteiro e ali também as especificações de plantas a serem utilizadas. Podem modificar, tem variedades não só nesse como também no outro canteiro e na praça, de acordo com os estudos. E a gente consegue ver umas espécies de plantas ali que não foram determinadas. Agradeço a meus professores por ter me lecionado ao longo desse semestre e ter me ensinado sobre o estudo das plantas. Muito obrigado!